meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos estudando o capítulo 3º, Lutas e Humilhações, na segunda parte do livro. E este será o nosso terceiro vídeo deste capítulo. Nós tomamos essa decisão de dividir os capítulos em partes, a fim de que o nosso vídeo não se alongue demais e a gente tente explorar, não esgotando, porque Emmanuel é inesgotável, né? Mas tentando explorar ao máximo as mensagens que ele nos traz para as nossas próprias reflexões, trazendo a obra Paulo e Estevão para a nossa contemporaneidade, para os dias atuais. No vídeo anterior, nós falamos sobre as humilhações e as primeiras rejeições que Saulo teve quando ele decide entrar em Jerusalém. Ele sai de Damasco fugido, entra em Jerusalém e depois de uma caminhada bastante exaustiva procura a casa de sua irmã Dalila. Ela não estava mais morando no mesmo local. Depois ele vai até a casa de Alexandre e tem uma conversa nada otimista, né? Em que Alexandre o chama de louco e mentiroso, demente, né? E aí ele sai bastante arrasado e desanimado e decide ir à Casa do Caminho para falar com Simão Pedro e os apóstolos, né, do Cristo. Porque assim ele poderia encontrar, a esperança dele era encontrar um local onde ele pudesse finalmente descansar e se refazer desses dias. E assim ele faz, e aí ele está se encaminhando, né, para a Casa do Caminho, e ele se lembra de quando ele esteve lá com Sadoc para assistir a preleção de Estevão. E aí o quanto que os apóstolos subiam agora no conceito dele, né, quanto ao respeito e a compreensão da mensagem divina, mesmo sendo iletrados e ignorantes, né, homens rudes. E aí Emmanuel vai dizer que ele, assomado de profundas reflexões, bate quase trêmulo à porta da Casa do Caminho. Essa parte da leitura, ela é muito importante, né? Porque é um marco. Saulo de Tarso, que perseguiu tantos cristãos, o lobo perseguidor voltava agora como ovelha perseguida, né? Então realmente é um ponto alto da obra esse resgate. E aí Prócoro atende a porta, impressionado, porque Saulo diz assim: irmão, podeis informar se Pedro aí está? E Prócoro diz que ia saber, e aí ele fala, né? Caso esteja, dize-lhe que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. E aí Prócoro fica bem pálido, gagueja, pensando mil coisas, e efetivamente vai dar o recado. Só que aquela notícia cai como uma bomba, porque eles não haviam ainda tido conhecimento das vivências que Saulo tinha tido nos últimos anos, né? De internar-se no deserto, das reflexões, do contato com Gamaliel, do evangelho que Gamaliel lhe deu de presente, né? De tudo que Saulo estava começando a passar por conta de defender Jesus como Salvador. Eles não sabiam de nada disso, só tinham a imagem clara, o tempo que ele passou no deserto no Asas de Dan, com Prisca e Áquila. E aí a notícia caiu como uma bomba na Casa do Caminho. Emmanuel vai dizer: em poucos momentos alcançava a câmara onde Pedro e João confabulavam sobre os problemas internos. Impossível que o algoz implacável dos discípulos do Senhor estivesse convertido à causa do seu evangelho de amor e redenção. E aí a primeira reação que Simão Pedro tem é de cultivar a prudência das serpentes, como Cristo, inclusive, advertiu, né? Ou seja, Saulo havia feito todo o mal que podia, né, na perseguição aos cristãos. E não que fosse por eles, mas pela obra que foi confiada, eles precisavam ser prudentes nesse momento. E João, né, com a sua brandura e bondade peculiar, diz: antes de tudo, é indispensável saber se o Cristo, de fato, lhe apareceu às portas de Damasco. Porque, possivelmente, né, há uma grande possibilidade de que, se isso ocorreu,
ele realmente pode ter revisto os seus conceitos e ter se transformado. E aí Pedro diz, mas como é que a gente vai saber? Só o próprio Cristo poderia dizer isso, né? Ele, Saulo, é que é a testemunha do fato, né? Agora, como é que a gente vai abrir as portas se a gente desconhece o intuito dele? Então é bom ter precaução nesse momento, era a posição de Pedro. E aí ele lembrava. Eu me lembro que quando ele esteve aqui, eu busquei o melhor lugar para ele ouvir a preleção de Estevão. E aí ele retribuiu a fraternidade e o carinho com que tratamos ele com algemas e cordas. Então realmente era uma análise, não é uma análise, como é que eu posso dizer, magoada, ressentida, mas é uma análise fria de realmente a imagem que eles tinham de Saulo. E aí Pedro vai dizer, assim também não devemos esquecer a lição do mestre quanto ao perdão, mas reafirmo que teremos que agir para proteger a responsabilidade que nos foram conferidas. E aí Simão dá ordem a Prócoro. Vai, Prócoro, diz que a gente tem algo mais urgente para poder resolver nesse momento e que ele volte depois. E aí Prócoro fica algo preocupado. Mas se ele insistir, eu falo o quê? Olha, se ele diz que de fato vem em nome de Jesus, ele vai saber compreender e esperar. E assim Prócoro volta e transmite o recado. Vai dizer Emmanuel, fixa nele olhos de inexcedível simpatia. E aí Saulo de fato pensou, os apóstolos não estão acreditando na minha palavra, mas era o esperado, né? Porque eu muito aprontei, a perseguição, né, os meus equívocos, e agora eu preciso respeitar e compreender. E aí ele disse, eu compreendo, meu irmão, eu compreendo que Pedro tem motivos justos para isso, né? Com os olhos úmidos. E aí Prócoro tentando ajudar, né? Comovido com aquela circunstância. Mas você não traz aí de Damasco algo, né? Alguma apresentação de Ananias? Não, eu já tenho comigo as do mestre. Jesus disse para mim em Damasco que mostraria o quanto me compete sofrer por amor ao seu nome. E aí ele, naquela situação, sentindo que a sensibilidade estava quase se afluindo nos olhos no formato de lágrimas, pede a Prócoro um pouco de água. Veja, eu tenho os olhos cansados pelo sol do deserto. Será que pode me fornecer um pouco de água fresca? E Prócoro, muito solícito, foi e lhe deu. E assim ele se retira, quase cambaleante, e segue seu rumo. À noite, Simão Pedro, conforme a deliberação, faz uma reunião na casa do caminho, expondo o caso para os apóstolos juntos decidirem pelo melhor. Estavam presentes Nicanor, Prócoro, Parmenas, Timão, Nicolau, Barnabé, além de João, Tiago, Pedro. E aí é interessante, porque Prócoro e Barnabé ficaram na defesa de Saulo, né, falando que realmente ele parecia transformado, que esse olhar compassivo para com ele, né, era que ele merecia um voto de confiança, enquanto que Tiago e Nicolau eram terminantemente contra abaixar as resistências. E aí Simão Pedro pede que Barnabé fale mais, né, sobre a estada dele em Chipre e o que ele tinha observado, né, quais eram as suas impressões, e Barnabé defende Saulo de Tarso. E aí Simão Pedro, demonstrando uma sensatez extraordinária, diz: é das escrituras que se exija cuidado com os lobos que penetram no redil sob a pele das ovelhas. Mas se ele realmente é um lobo em pele de ovelha, está sendo dissimulado, ele é digno de compaixão. Mas a gente não pode, a pretexto de receber uma pessoa pelo sim ou pelo não, comprometer a obra do Cristo. Entretanto, a gente também não pode esquecer que muitas vezes nós até falamos para o Senhor que deveria apedrejar as pessoas. Lembre da cena da apelante cananita, que os apóstolos dizem, retira-na daqui, despede a Senhor. Então eu acho que a gente não precisa repetir esses erros. Sendo necessitado, a gente não deve recusar as mãos fraternas. Sendo assim,
Se a gente tiver mesmo um lobo em pele de cordeiro, em pele de ovelha, o que a gente deve fazer com o lobo? A gente deve matar ou deve domesticar? Penso que a gente... E aí Emmanuel vai dizer: conhecemos homens rudes que conseguem dominar cães ferozes. Assim, peço a Barnabé que vá até o local onde Saulo se encontra, observe-o e, como ele não o conhece, poderá ter isenção de ânimo para analisar, e Saulo também não se sentirá vigiado e julgado. E assim foi. Barnabé, que destacava-se por a sua bondade e humildade, foi ter com Saulo. Quando chega até o local, Barnabé abraça efusivamente o irmão, que estava profundamente cansado, parecendo muito doente. E Emmanuel vai dar detalhes. O ex-doutor da lei era toda humildade, estava doente. Indisfarçável fadiga transparecia-lhe nos mínimos gestos. A fisionomia não iludia um grande sofrimento. Em poucas horas, eles se sentiam amigos de infância. E então, Barnabé paga as primeiras contas da estalagem e o convida para ir à casa do caminho. Vamos comigo. E aí Saulo fica um pouco reticencioso, porque entende que Simão Pedro tem razões para não querer abrigá-lo. E aí Barnabé diz: ora essa, quem não terá errado nessa vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas pela necessidade da nossa condição de pecadores. E assim eles seguem para a casa do caminho. Simão Pedro, profundamente emocionado, então lhe recebe de olhos abertos, porque vê a fraqueza orgânica de Saulo. Irmão Saulo, Jesus quer que sejas bem-vindo a esta casa. Assim seja. Ele respondeu. Então é isso, meus amigos. Essa é uma parte muito bonita e de profunda relevância nessa obra. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Jesus permitir.